medo. E eu quero passar para você aqui uma estatística exatamente do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Essa pesquisa do Datafolha saiu na revista Super Interessante de abril e foi publicada em 10 de setembro de 2014. Ela tem uma defasagem aí, mas são dados para que você entenda como que está o medo na população. Todos os números que eu falar aqui é em porcentagem da população. Então, só para você ter uma ideia. Acidente de trânsito. Quem tem medo de acidente de trânsito? Em 2008, 57% da população de São Paulo tinha medo de acidente de trânsito. 2008. 2013, um ano antes de publicar essa entrevista, 58%. Medo de altura. Quem tem medo de altura? Eu tenho medo de altura, irmãos. Em 2008, 32% da população de São Paulo dizia: olha, eu tenho medo de altura. Em 2013, foi para 36%. Lugares fechados ou claustrofobia, é isso que fala? Quem tem medo de lugar fechado, irmão? Não pode entrar em elevador. Entrou em elevador, já começa. Em 2013, 18% da população de São Paulo tinha esse problema. Em 2013, 26% sofria com esse problema. Medo da polícia, medo de polícia, medo do policial, das viaturas. Em 2008, 8% da população se dizia com medo da polícia. Em 2013, 13% estava dizendo que tem medo da polícia. Medo de sequestro. Agora eles colocaram 3 anos específicos. 1996, 41% da população tinha medo de sequestro. Em 96. Em 2008 foi para 53%. E em 2008 foi para 53% e 2013 para 58%. Assalto no trânsito, em 96, 40%, 2008, 40%, em 2013, 53% sofrem com o medo de assalto no trânsito. Agora, olha só como subiu, 2 itens aqui, subiu assim de forma absurda, 3, desculpa. Assalto no caixa eletrônico. Em 1996, 53% da população tinha medo de ir no caixa eletrônico e ser assaltado. Em 2008, 52%, caiu 1%. Mas, em 2013, subiu para 61%. Bala perdida, se fosse no Rio de Janeiro ia dar 100%, mas não é Rio de Janeiro, é São Paulo. Bala perdida em São Paulo, em 1996, 61%, 2008, 60%, e 2013, 65% da população tem medo de bala perdida. Coisas ruins acontecendo com os filhos. Em 2008, 62% das entrevistados falaram que tem medo de coisas ruins acontecerem com seus filhos. Gente, 2013, 70% da população de São Paulo tem medo de que aconteça coisas ruins com seus filhos. Agora, uma estatística aqui talvez é até interessante para os psicólogos, para a Bruna, para a Marina, para algumas pessoas aí. A solidão, medo de solidão, 2008, 33%. Em 2013, 30%. As pessoas perderam o medo de estar sozinhas. Por que eu trouxe essa estatística para que você possa ver? Eu vou colocar essa estatística no site da igreja. Você vai ver que algumas coisas aumentam e outras coisas diminuem. Mas o medo sempre está
à disposição. O medo sempre está batendo a nossa porta. E é muito interessante, por exemplo, quem tem medo de altura? Mas pega avião, né? Morre dentro do avião. Oh, meu Deus do céu. E a hora que o avião começa a decolar, fala assim: oh meu Deus, 150, 180, 250 quilômetros, você já está uns 700 metros do chão. Quando chega a 460, 480 quilômetros por hora, você já está a 3.000 metros de altitude. Você fala assim: como que vai sustentar tudo isso no ar, pai? Eu vou dizer para você, é a mão do Senhor que está embaixo, né? Aqui tem um servo do Senhor, deixa eu conduzir ele em paz. É, irmão. E o que nós vamos falar hoje de vencendo o medo, ele está num versículo que você já leu 200 milhões de vezes, mas nós vamos repetir hoje também. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7. Mesmo assentados, mas com reverência, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só esse versículo, ele é muito rico. Dá para se falar 1 hora, dá para se falar 2 horas, dá para se falar 3 horas, dá para se falar 4 horas, dá para fazer uma série de mensagens, porque espírito de covardia é uma coisa, espírito de poder é outra, espírito de amor é outra, e espírito de moderação é outra. Dá para fazer aqui 4 mensagens, falar só do espírito de covardia. Mas o fato que eu gosto da palavra de Deus é que nada na palavra de Deus é desconexo, tudo está em uma conexão muito boa. E o que é interessante é que quando Paulo fala isso para Timóteo, ele tenta ajudar não só Timóteo, mas a Tito, na supervisão que eles tinham que exercer nas igrejas em Éfeso e em Creta. Então assim, quando Timóteo lhe foi comissionado para sair, ele foi dado uma missão para ele: Timóteo, tu vai ali e você vai organizar, você vai supervisionar aquelas igrejas, tanto em Éfeso como em Creta. E ele pegou o seu amigo Tito e continuou essa jornada. Há um fato interessante nessa epístola, na seguinte coisa: o evangelho estava se expandindo em toda a parte de Éfeso, Creta, ou seja, estava indo muito bem ali. Aí o que acontece? Paulo continua dizendo para Timóteo e para Tito: olha, a promoção e a manutenção que vocês precisam ter é com relação à conduta cristã daquelas pessoas, a conduta cristã por parte daqueles que pregavam. Ou seja, não era só Timóteo, não era só Tito, entende? Aí o que era? Eram pessoas que estavam pregando. E qual era a missão de Tito? Qual era a missão de Timóteo? Cuidar daquelas pessoas, cuidar daqueles pregadores com relação à palavra de Deus. Só que Timóteo e Tito encontraram adversidades. E o que eles começaram a fazer? Começaram a deixar de fazer o que Paulo estava pedindo para fazer. E Paulo começa a relembrar para Timóteo em especial, porque Timóteo passava isso para Tito, que eles tinham um dom espiritual. Esse dom espiritual Deus deu a eles esse dom para que eles não fossem covardes, mas que eles tivessem coragem, fossem audaciosos, disciplinando a todos aqueles que estavam nessa região, dizendo: olha, é assim que funciona, é dessa forma que o evangelho precisa ser pregado. O texto aqui começa dizendo o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente, olha só, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também está em ti. Paulo começa a passar para Timóteo algo que ele já tinha, e que foi trazido por quem?
por Loide, a sua avó e a sua mãe. Algo que foi colocado no coração deles. Olha só, e ele continua dizendo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição do quê? Das minhas mãos. Ou seja, Timóteo e Tito foram enviados para a região de Éfeso, de Creta, mas eles foram de que maneira? Vamos lá, hoje eu vou para Creta e vou para Éfeso. Não, houve um momento que Paulo impôs sobre eles a mão e ordenou que eles fossem debaixo da graça de Deus e ordenados para um propósito específico. Aí o que acontece? É uma coisa aqui interessante. Paulo começa a falar de novo a Timóteo: Timóteo, é o seguinte, eu estou te corrigindo, eu estou te exortando para que você não tenha medo. Olha, lembra de uma coisa: a tua avó Eunice e a tua mãe Loide, elas colocaram algo no seu coração e que precisa estar sendo fluente, tem que fluir da tua vida, tem que fluir automaticamente. E Paulo admoesta Timóteo a seguinte frase, eu gosto disso: reavives o dom de Deus que há em ti. O que acontece quando nós estamos com medo, irmãos? O medo faz a gente esquecer daquilo que Deus nos deu. É por isso que eu tenho que vencer o medo todos os dias, eu tenho que vencer o medo em todo tempo, porque se eu deixar o medo tomar conta da minha vida, sabe o que vai acontecer? O dom que Deus me deu não vai se manifestar, ele vai ser o quê? Escondido. E o que estava acontecendo lá em Éfeso, em Creta, é que as coisas estavam se tornando cada vez mais complicadas para Timóteo e para Tito. Por quê? Eles se acovardaram, eles ficaram tímidos e ficaram com medo. A palavra covardia na tradução grega significa medo e timidez. É só isso. E Paulo lhe começa: por esta razão eu te corrijo. Por esta razão nós precisamos ser corrigidos por Deus, para que uma coisa tão simples que já tem dentro de nós seja reavivada. As chamas do fogo de Deus já está em nós, o Espírito Santo já está em nós, e o dom que Deus nos deu está adormecido, e nós precisamos colocar isso para fora. A gente tem que começar a manifestar esse dom, para que não a covardia, não o medo, não a timidez venha nos paralisar, mas que nós possamos enfrentar todos os dias com o dom que Deus nos deu. Diga assim comigo: eu tenho um dom espiritual. Você tem, irmãos. Deus é completo. Quando Ele te formou, Ele falou assim: deixa eu dar esse dom aqui para ele, deixa eu dar esse dom aqui para ela. Agora, será que nós não estamos fazendo da mesma forma que Timóteo? Quando nós temos que exercer o dom, quando nós temos que manifestar esse dom, nós falamos: não vou falar porque vai doer, ele vai ficar magoado comigo, ela vai ficar magoada comigo, eu não posso falar o que a palavra diz, porque senão vai ficar magoado, eu vou perder a amizade. Aí você começa a ficar com medo de enfrentar e confrontar. E o que Paulo fez? Ele exorta Timóteo, falando assim: Timóteo, cabe a você reavivar o que Deus já colocou dentro de você, meu filho. Deus colocou algo dentro do teu coração, Deus colocou um dom dentro do teu coração, que cabe a você, cabe a mim, manifestar esse dom. Olha só, quando você lê aqui, por esta razão, vírgula, pois, vírgula, essa frase é uma referência para que Timóteo exerça a fé sem fingimento. Sem fingimento. É tipo assim: Paulo chegou em Éfeso, o pau torando, estava tudo torando lá, o negócio estava tudo ruim. Não, mas ok, beleza, a gente vai arrumar, a gente vai acertar. Beleza, nós vamos acertar. Não. A fé que Timóteo tinha era suficiente para manifestar a graça de Deus sobre aquelas pessoas e transformar as igrejas que estavam sendo implantadas em Éfeso e em toda aquela região da Ásia. Aí o que acontece? Mais uma vez, Paulo exorta Timóteo a quê?
Timóteo, tem uma força dentro de você que é suficiente para transformar o que precisa ser transformado. Existe uma força que é necessário e já está em você, que só você pode fazer. Agora, uma coisa interessante, a covardia, ou o medo, ou a timidez, ela nos paralisa. Ela nos paralisa. Por exemplo, conversando com uma pessoa aqui da igreja, eu falei assim para essa pessoa, a esposa do Paulo, a Priscila, eu falei assim: Priscila, você tem tal material? Ela falou: eu tenho. Puxa, fala lá, sobe lá e fala então o que você tem, porque esse material é bom. O que ela falou? Pastor, subo não, quer não. Só de pensar em falar perto de público já começa a tremer. Entendeu? Lógico, não estou aqui tirando a personalidade, não estou falando de personalidade e temperamento, estou dizendo que o que tem dentro de você é suficiente para você fazer o que Deus está chamando você para fazer. Tem um propósito dentro da sua vida, tem um propósito que você faz e que você precisa colocar em prática. Aí o que acontece? Como eu disse, a covardia, o medo, ela vem e tenta nos paralisar. Sabe o que o medo e a covardia faz? Faz você acreditar em algo que não é de Deus. Eu não consigo, não dá, eu não posso, imagina, eu não vou, não quero. A covardia e o medo faz você acreditar em algo que você não é, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por que eu falo isso? Primeiro ponto, não somos desgraçados, vivemos na graça. Não somos medrosos, vivemos pela fé. Temos um Deus que pode tudo e todas as coisas. Não somos desanimados, Deus nos anima todos os dias. Não somos homens e mulheres sem fé, a fé está disponível. Você pode abraçar a fé hoje e sair daqui crendo que você pode tudo e todas as coisas. Não somos incompetentes, como muitas vezes nós achamos que somos. Não somos incompetentes, nós somos inteligentes, inteligentíssimos. E é por isso que Deus fez nós acima da criação. A gente tem uma cachola, a gente tem uma massa cinzenta que faz pensar, falar, andar, ver, enxergar, raciocinar, coisas que os animais não fazem. Então pode parar esse negócio. Não tem sim, tem inteligência, você é competente, você é mais do que suficiente, competente. Nós não somos fracassados, nós somos pessoas de sucesso. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Meu irmão, olha, é o seguinte, eu tenho medo. Não tem não, irmão, porque o que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. O que a Bíblia diz que eu não posso, eu não posso. Sabe o que falta hoje? Coragem. Falta coragem de batermos no peito e dizer: deixa comigo que eu resolvo. A batata está quente, é comigo. O que tem hoje, irmãos, nós estamos querendo reinventar a roda. Timóteo queria reinventar a roda. Ele queria dar um jeitinho para a situação desagradável que ele encontrou em Éfeso e em Creta. E Paulo falou assim: não, Timóteo, o que você já tem é suficiente para arrumar o que está desarrumado. Você tem inteligência suficiente, você é um homem de sucesso e vai fazer as coisas acontecer. Mas sabe o que falta hoje? Pessoas que batam no peito e dizem assim: deixa comigo, eu resolvo o negócio, eu vou resolver. E Deus nos ajuda a resolver. Por quê? Porque tem covarde fugindo da guerra, tem covarde fugindo da batalha. Só que já esqueceu que toda batalha e toda guerra já foi vencida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foi vencido, irmão. Então pode bater no peito e dizendo: eu vou resolver. Mesmo que a gente acha que estamos perdendo, estamos andando para frente. Eu vou falar daqui a pouquinho, vou só adiantar agora. Quando nós andamos no Espírito, mesmo quando a gente cai de frente, não cai para trás, cai para frente, porque o Espírito empurra, cai para frente. Se vai ter que cair, cai para frente.
E nós vamos falar disso aqui rapidamente daqui a pouquinho. Eu concordo que existem coisas que o medo equilibra. Que o medo equilibra. Uma das coisas é, você pega um carro novo, cheirando plástico novo, 2.6 turbo diesel, tudo que você pode se imaginar num carro. Aí você senta no carro, pega aquela estrada lisinha, Bandeirantes, irmão, São Paulo, Campinas, que é um tapete ali, você senta ali, aí ó, acelera. O que acontece? O medo começa a dar sinal para você, o medo começa a dizer assim, para que aqui o negócio vai começar a complicar. O medo que equilibra é saudável, mas o medo que aprisiona, esse é maléfico, e ele não provém de Deus, é do diabo. Você precisa ter um medo saudável, precisa ter um medo saudável. Agora, quantas pessoas tinham ou adiam os seus sonhos, porque permitem que os seus medos as paralisem? Eu tenho um sonho, irmão, não é o sonho americano, I have a dream, mas eu tenho um sonho. O medo não pode parar este sonho, a covardia não pode parar esse sonho. Por quê? Olha só o que acontece quando o medo paralisa uma pessoa. Eu quero falar sobre Saul, bem rapidamente, não quero fugir do texto, nós vamos voltar nele já já. Mas Saul, qual era o plano de Israel? Qual era o plano de Deus para Israel? Ser vencedor. E eu vou falar para você, em toda a Bíblia, nós não vemos um Israel perdedor. Nós não vemos um Israel perdedor. E Deus levanta quando não, aquele que foi chamado para fazer, não faz, Ele chama outro para fazer. Mas Ele nunca deixa Israel viver perdido. Olha só que interessante, irmãos. Saul tinha um propósito de Deus. Qual era? Ser rei. E qual era o propósito de Saul? Vencer o exército filisteu. O que aconteceu com Saul? Ficou com medinho do exército filisteu. Na realidade ficou com medo de uma única pessoa, de 2,92 m de altura, chegando lá na frente, dizendo assim, olha, é o seguinte, quem daí vai brigar comigo? O medo envolveu Saul ao ponto de ele esquecer das promessas que Deus havia dado para Israel. Irmãos, não tem como você fugir disso. Quantas vezes nós estamos abandonando no momento mais crítico das nossas vidas os planos de Deus? Deus tem um plano para cada um de vocês que estão sentados aqui. Deus tem um plano. Deus tem um plano de paz, plano de bênção, plano de prosperar, plano de crescer, plano de ir em frente. Agora, quantas vezes nós estamos esquecendo disso? Porque os nossos olhos, quando estão focados no medo, ele faz nós pararmos. Mas quando os nossos olhos não estão no medo, mas estão em Deus, ele faz nós avançarmos. Ele nos ajuda a avançar. Saul parou no meio do exército, falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Que ele era? Eu faço essa pergunta para você, quem ele era? Rei de Israel. E parou diante de uma batalha. Eu pergunto, quem é você? Quem é você nessa noite? Filho e filha de Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você, não abandone a sua família no momento mais difícil e crítico. Não abandone os seus filhos nos momentos mais difíceis que eles possam estar passando. Não abandone. Tem muitos que estão abandonados, presos, colocados numa prisão. Não abandone os seus filhos por nada nesse mundo. Não abandone, você tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer fazer algo muito maior do que você possa pensar ou imaginar, e nós ficamos com medo dos planos de Deus, mas aceitamos o plano do diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Não abandone os seus filhos em hipótese alguma.
Se os seus filhos estão dizendo, nós não vamos conseguir, ou eu não vou conseguir, chama ele para perto, deixa que eu resolvo. Filho, vamos em frente, vamos lutar juntos, vamos caminhar juntos, nós vamos chegar até onde Deus quer, nós vamos andar, nós vamos caminhar, nós vamos chegar, não tenha medo. Embora você esteja morrendo de medo, faça aquela cara de bravo, nós vamos vencer, nós vamos continuar. E vai dar certo, irmão, vai dar certo. Não abandone a igreja no momento mais difícil, não abandone as coisas que Deus colocou como sua responsabilidade no momento mais difícil. Seja na empresa, seja em casa, seja na família, com os filhos, na igreja, ou em qualquer momento, no momento mais difícil, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, vencer o medo e dizer, como diz um hino, e eu gosto desse hino, é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém a igreja, é obra santa. Ninguém detém a sua família, se a sua família é consagrada ao Senhor, ninguém detém. É obra santa. Seus filhos são consagrados ao Senhor, ninguém detém. Eles são santos, são consagrados ao Senhor. Eles vão vencer as dificuldades e você vai ser o projeto que Deus colocou no coração do seu filho para que juntos conquistem aquilo que Deus preparou para eles. Não podemos, é obra santa. E ninguém detém, irmão. A causa não é minha, é de Deus. Coloque a tua família dizendo para Deus, bata no peito e fala o seguinte: Senhor, negócio é o seguinte, agora deixa que eu resolvo. Aqui agora é obra santa. Essa causa é do Senhor. Estamos juntos, eu não abro. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode rugir, o inimigo pode abrir a boca. Mas eu vou ser aquele cara que vai orar, que vai buscar a presença de Deus e vai falar com o Senhor. Entendam uma coisa importante nessa noite: o espírito de medo não vem de Deus. De onde ele vem, irmão? Acha na Bíblia onde tem aqui espírito de medo que vem de Deus? Não vem de Deus. Vem da onde? Vem do diabo. O que vem do Senhor é espírito de poder. Eu quero que você diga: o que vem de Deus. Fala bem alto, irmão, para estremecer o inferno. O que vem de Deus é o poder, é o espírito de poder, e Ele está em mim. Ele está aqui, irmão. O espírito de medo não vem de Deus, mas o que vem de Deus é o espírito de poder. É espírito de poder. No momento mais difícil da sua vida, quando o medo bate à sua porta, diga para o medo que bateu na sua porta: da forma que você bateu, bata em retirada, porque aqui está o espírito de poder. O que tem causado medo em sua vida, irmão? O que tem causado medo em sua vida? Eu vou dizer uma coisa para você, eu quero contar aqui uma história também, rapidamente, para não fugir do texto. Pedro, quem conhece esse camarada chamado Pedro? Conhece ele? Ele estava no barco. E o que Jesus estava fazendo? Caminhando sobre as águas. Quantas pessoas havia no barco? No mínimo os discípulos estavam, no mínimo 12. Dos 12, quem teve coragem e ousadia para falar: Jesus é o Senhor mesmo? Deixe-me ir até aí. Somente ele. Mas qual foi o erro de Pedro? Quando ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: você está no seu barco, aí tem segurança. E se Jesus falar para você: saia do barco, porque eu vou colocar você num transatlântico, saia e caminhe em direção ao Senhor. Preste atenção, irmãos, você é guiado pelo espírito de medo ou pelo espírito de poder? A decisão é sua, não é minha. A decisão é sua. Eu quero ser guiado pelo espírito de poder. E o que tem causado medo na sua vida?
O que tem causado medo na sua vida? Lembra que eu falei que o diabo, ele está em derredor como rugindo. Agora preste atenção, você é guiado, você e eu, nós somos guiados por um leão. Você sabia disso? Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe quem é ele? Jesus Cristo. É ele que ruge, irmão. O diabo não pode rugir. É ele que ruge. Porque eu quero declarar, não só na minha vida, mas na sua vida, o meu general, o nosso general é Cristo, irmãos. E por que nós estamos com medo? E a música diz: pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Aí eu já esqueci o versículo, a música. Então eu sou especialista em esquecer música. Mas pelo Senhor marchamos sim. E qual que é o refrão? O nosso general é Cristo. Quando você canta essa música, você não ganha uma força sobrenatural, irmão? Rapaz, você tem que sair daqui pulando, falando assim: ele é o general. Diabo, você não vai rugir não. Não vai rugir. Agora, preste atenção num provérbio alemão de liderança. Diz o seguinte: é muito mais perigoso um exército de ovelhas sendo liderado por um leão, do que um exército de leão sendo liderados por uma ovelha. Nós somos liderados como ovelhas por um leão, e é o leão da tribo de Judá. Os covardes retrocedem, os covardes fogem da batalha. Agora me mostre na Bíblia onde Deus mostra que a igreja retrocedeu em algum momento. Pelo contrário, quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Os caras eram mortos, os apóstolos eram mortos, os profetas eram mortos, os discípulos eram mortos, cerrados ao meio, cortados, pendurados de cabeça para baixo. O que a igreja acontecia com a igreja? Crescia e crescia. Porque, irmãos, ninguém tira da minha cabeça, a igreja é obra santa de Deus. Se é obra santa, não tem o que fazer, irmãos. Não tem. Agora, eu não fui criado para retroceder, eu fui criado para avançar, eu fui criado para guardar o bom depósito da minha fé. Olha só o que diz em 2 Timóteo 1,14, está aí, diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. O que você tem como herança? O que Deus te deu como herança? Guarde isso, irmãos, e não permita que o medo abra brechas para que o diabo roube. O que Deus colocou como herança para a sua vida? Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Queridos, o que Deus te deu, guarda isso. Guarda o bom depósito da fé. Por quê, irmãos? Porque Deus nos tem dado espírito de poder. De poder. Deus tem dado espírito de poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, irmãos, e esse poder vem pelo sangue de Jesus, força sem igual. Precisamos do poder do Espírito Santo para reavivar o que já está quieto, o que está quieto em nosso coração. Nós precisamos reavivar o dunamis, que é o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos realizar as coisas para o Senhor. Irmãos, quando nós andamos pela fé e no poder do Espírito Santo, até quando a gente cai para frente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas aquela coisa, você não pode chegar e falar: tudo posso, mas não é tudo não, tem coisa que você não pode, se você não tiver alinhado com esse livro aqui, não pode não, irmão.
Não vai entrar numa batalha dizendo, agora eu posso todas as coisas, e você está numa vida de pecado, você vai se dar muito mal. Agora eu posso todas as coisas a partir do momento que eu estou alinhado com a palavra de Deus. Aí o Espírito de poder entra na minha vida e eu posso sim fazer o que Paulo orientou Timóteo a fazer. Ajustar o que precisa ser ajustado, mudar o que precisa ser mudado e fazer com que a história seja escrita de forma diferente. Nós podemos, irmãos, nós podemos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eu preciso passar 3 coisinhas aqui rapidamente para vocês. A primeira delas, precisamos do Espírito de poder. Esse Espírito vem pelo Espírito Santo. Guarda aí, Espírito Santo. Ok? Nós precisamos do Espírito de amor. Esse Espírito de amor vem por meio de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou na cruz. Ok? Espírito Santo, Jesus. E Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que ele fez primeiro? Deus amou e manifestou Jesus em nosso meio. A terceira coisa, nós precisamos de espírito de moderação. Quem traz moderação? Quem traz equilíbrio? É Deus. É Deus que traz equilíbrio, irmão. É Deus que faz as coisas se ajustarem, porque todas as coisas quando se ajustam, é porque Deus está atuando. O Espírito Santo está atuando, Jesus está atuando e Deus está atuando. Então quando você lê aqui, poder, amor e moderação, está falando da Trindade, entrelaçadas entre elas, que não pode separar. Não tem como separar isso, não tem. Agora, tem uma coisa interessante, Deus dá equilíbrio, Deus vai dar equilíbrio na nossa vida, mas você vai ter a sensação de perder algumas coisas. Se você perdeu algumas coisas, se você perder algumas coisas, deixa perder, irmão, é uruca de Satanás, é algo que você estava carregando que não era seu, deixa perder. Deus tirou, deixa Deus tirar, não fica chorando pelo que Deus tirou não. Deus tirou, deixa, sai fora. Fala, já vai tarde, já vai mesmo. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que ficam reclamando, olha, Senhor, por que fulano me abandonou? Por que fulano de tal não me abandonou? Por que lá no serviço aconteceu isso? Por que lá ninguém fala comigo? Se Deus não está permitindo, irmão, deixa quieto, porque talvez aquela pessoa seja uma enviada de Satanás para atrapalhar a tua bênção e tirar a tua vitória. Deixa embora, deixa embora. 1.270 pessoas pesquisadas de formas aleatórias, através de um site de pesquisa, diz que 1.270, 40% dessas pessoas sentem medo de não serem incluídas em conversas no Facebook, WhatsApp ou qualquer outra rede social. De 1.270, 40%, você faz a conta, você vê quantas pessoas são, que sentem medo. Irmão, não quer falar comigo na rede social? Glória a Deus, aleluia, vai com Deus, eu vou seguir meu caminho. Aí pessoas ficam, olha, fulano de tal não me abandonou, fulano de tal não quer falar comigo, deixa ir embora, irmão, porque aquela conversa vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua vida com Deus, vai atrapalhar a sua vida. Deixa embora, deixa embora. Eu vou dizer que nem o pessoal falava no passado, chuta que é laço, irmão, chuta que é laço. Por que eu falo isso, irmãos? Porque quando as coisas que nós perdemos, que achamos que nós devemos ter, e nós perdemos, é porque não era de Deus. Porque o que é de Deus, permanece. Muitas vezes, o medo vem por causa disso. Olha, eu perdi tal coisa, por que eu pedi? Eu perdi isso, perdi aquilo, mas eu perdi, porque talvez o que você conquistou, foi conquistado pelo seu braço forte, e não pelo Espírito de poder, que está disponível, acessível, para todos aqueles que nele crê, e tenha vida com ele. O Espírito de poder faz isso, irmãos. O que o Espírito de poder agrega, não se perde, não se perde. O que o Espírito de poder agrega,
não se perde. Irmãos, que nessa noite você possa desistir, lançar fora tudo aquilo que atrapalha a sua vida de crescer. Que nessa noite você lance fora todo medo. Deus sabe onde você tem o medo. Deus sabe aonde está a uruca, vamos dizer assim. Deus sabe onde está o negócio que fala assim, esse cara precisa entregar isso aqui é medo na vida deles. Deus sabe aonde você tem que se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, isso aqui é o meu medo. Talvez você tenha medo de perder o emprego, talvez você tenha medo de não achar emprego, talvez você tenha medo de perder a sua família, talvez você tenha medo de perder os seus filhos, você tenha medo de perder algo. Coloca tudo na mão de Deus. O que é de Deus não se perde. Até mesmo quando você aparenta ser uma perda, na verdade você está caminhando para frente, você está andando para frente. E é isso que a gente precisa aprender, irmãos. E espírito de medo, não pode não. Por quê? Eu gosto de Hebreus 10, de 37 e 38. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam. Mas que avançam. Pode ser que a gente sofra perda, mas você está caminhando. Pode ser que você sofra, mas caminhe. E nós vamos aprender isso. O medo é exatamente isso. Você vê o que na realidade não é. É a mesma coisa um leão olhar no espelho e se ver como um gatinho. Mas quando um gatinho se olha no espelho e vê como um leão, a história muda. Como que você se vê hoje? Com medo? Lance fora todo medo. Porque tem um versículo na palavra do Senhor, não lembro agora, que diz: lance fora todo medo. E isso é para a minha vida e para a sua vida. Qual é o seu medo hoje? Coloque na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, fique de pé. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. E coloque diante do Senhor o seu medo. E nessa noite, se você tiver um medo, qualquer medo que for, eu tenho medo disso. Você tem medo? Levante a sua mão dizendo assim: eu tenho medo. E eu preciso que esse medo hoje seja lançado fora de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há mais alguém que gostaria de levantar a sua mão dizendo: eu tenho medo. Eu preciso que esse medo seja lançado fora. Amém. Glória a Deus. Já vi a sua mão. Eu sei que é difícil você levantar a sua mão, mas Deus quer mudar a sua história nessa noite. E Deus quer derramar sobre o medo o espírito de poder. Mas não só poder, amor e moderação. Com os nossos olhos fechados, ore ao Senhor nessa hora. Ore ao Senhor, fale com o Senhor nesse momento. E coloque assim para Ele o seguinte: Senhor, este é o meu medo. E eu quero hoje ser liberto desse medo. Porque eu quero dizer para você nessa noite: o Espírito de Deus está aqui. E como nós começamos este culto, eu navegarei no oceano do Espírito. O Espírito de Deus está aqui para tirar o medo e preencher a tua vida com poder, com amor e com moderação.